Retrato de uma justiça gratuita é o tema de hoje aqui do Direto da Universidade. O documentário realizado por alunos da PUC Campinas mostra a orientação jurídica daquelas pessoas que não têm condições de contratar um defensor. Eu vim aqui procurar justiça para poder limpar meu nome. Que houve um problema comigo lá e a pessoa ficou com meu dinheiro e não me devolve e eu vim procurar justiça. Agora estou vindo porque o inquilino não quer sair da minha casa e tem um papel que eu fiz um BO contra ele. Eu fui chamada para pegar o registro de nascimento do filho que eu adotei. A mãe da minha nora pegou meus netos e colocou aqui. Então eu estou tentando tirar eles para ficar comigo. Eles deveriam investigar a vida da gente para ver as condições da gente, entendeu? Porque eu tenho mais 2 filhas. Defensoria Pública, uma instituição criada para oferecer auxílio a pessoas que não têm condições de pagar por um advogado particular. São cidadãos que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos, um total de R$ 1.866. É o caso de Marcela Morim, que devido a dificuldades financeiras, tenta alterar o valor da pensão alimentícia do filho. Eu não posso pagar o meio salário mínimo, sendo que eu estou desempregado, eu trabalho autônomo, entendeu? Um dia entra serviço, outro dia não entra, e minhas 2 filhas também precisam de comer. Aí eu vim aqui para ver se abaixa a pensão, mas só que o defensor falou que era para mim que abriu o processo e o outro está falando que não ia abrir. Agora está falando que vai abrir de novo, eu não estou entendendo. Casos como este são tratados na cidade judiciária, onde o assistido, aquele que procura pelo serviço, precisa levar os documentos necessários para dar início ao atendimento. São dificuldades enfrentadas nas 5 áreas onde a Defensoria atua: civil, como casos na vara de família e direito do consumidor; criminal, na defesa de pessoas acusadas de cometer um crime; execução criminal, na defesa de cidadãos que cumprem pena após condenação; infância e juventude, para adolescentes acusados de terem cometido atos infracionais; e tutela coletiva, em ações na defesa conjunta de cidadãos carentes. O atendimento era antes feito por meio de 120 senhas distribuídas diariamente a partir do 12h30, horário de abertura da Defensoria Pública. Isso porque a instituição está instalada no edifício do Fórum, que segue normas do Poder Judiciário. Uma resolução estadual permite o acesso ao público em geral apenas à tarde. Com esse sistema, era comum que as pessoas chegassem ao local horas antes para garantir uma vaga no dia, o que gerava descontentamento. E eles puseram elas aqui, se tem um lugar enorme lá, por que não pode elas irem para lá? Alugar cadeira não está certo, filho. E eu cheguei aqui, eu achei isso aqui uma injúria, uma coisa horrorosa, um desrespeito. A gente chegar aqui 6 horas da manhã e ficar aqui até meio-dia, que diz que é quando começam a atender. Com o objetivo de minimizar o desconforto, um projeto piloto foi implantado na Defensoria Pública de Campinas no início de setembro. Por meio de um 0800, o cidadão agenda o atendimento inicial e recebe orientações. Ele visa, além de resolver a questão da fila, otimizar o tempo, né, das pessoas, né? A pessoa ela vem aqui com o horário certo, ela sabe que ela vai ser atendida, né? Faz com que o nosso trabalho melhore também, porque antes do atendimento eu já tenho uma lista de quem vem. Mas logo no início do funcionamento faltou divulgar a informação. Mas eu falo assim, a informação pra gente estar ligando foi pouca, né? Pra gente obter informação para não precisar estar vindo aqui, né? Começaram já a entregar o papelzinho a semana passada, já para o pessoal já ligar nos 0800. Outra mudança, também no mês de setembro, foi a inauguração da unidade da Defensoria Pública na região da Vila Mimosa. 4 defensores atendem a população a partir das 8 da manhã, horário em que os serviços começam a funcionar. A unidade da Defensoria Pública em Vila Mimosa foi uma saída encontrada para dividir a alta demanda de atendimentos em Campinas e região. Dessa forma, a população é encaminhada ao local mais próximo, separando a cidade em 2 áreas, tendo a rodovia Anhanguera como linha divisória. Para o coordenador da Regional de Campinas, Leandro Barreto,
a unidade deve atrair boa parte da população carente e evitar grandes deslocamentos. E com a divisão das unidades, a cidade judiciária atende cerca de 70 pessoas e a unidade Vila Mimosa cerca de 70 pessoas. Antes era atendido esse número, concentrado no período da tarde, no espaço físico da cidade judiciária, que não é tão grande como esse que a gente está vendo hoje. Quando não é possível solucionar um caso por meio da conciliação, uma das partes envolvidas pode entrar com o processo na justiça e aguardar intimação para audiência. Realizada na cidade judiciária e na Vila Mimosa, a audiência é um ato público em que o juiz colhe o depoimento das partes e de testemunhas com o objetivo de resolver o processo. Acompanhamos o desfecho da história da técnica de enfermagem Lourdes Ferreira. Ela procurou a Defensoria Pública para tentar adotar o enteado. O adolescente de 17 anos também queria mudar o nome. Que ele ia tirar os documentos de maioridade, que esse nome ainda não tinha sido aceito e que ele queria, inclusive ele tirou o SIC dele com o meu nome como mãe, assim, sem eu saber. Ele mesmo foi lá e tirou, eu não sei nem como, pela escola que ele tirou. Aí ele usou meu nome como mãe biológica. E eu falei, isso não pode, porque isso vai causar problema, né? A alta demanda de processos em Campinas sobrecarrega o trabalho dos 22 defensores públicos. Apenas um deles atua na 2ª Vara de Execução Criminal, onde tramitam cerca de 15 mil processos. Em 2010, foram quase 1.700 atendimentos na área, contra cerca de 2.300 em 2011, um aumento de aproximadamente 35%. O número de profissionais, porém, não acompanhou este crescimento. A minha função aqui na Defensoria é praticar assistência jurídica à população presa. É um trabalho bastante volumoso e que, na minha opinião, é muito gratificante com essa população, né? Com esse público dentro do direito que não é visto e tende a ser esquecido, né? Criada no estado de São Paulo há apenas 6 anos, a Defensoria Pública ainda precisa passar por adequações em sua estrutura, com o aumento do quadro de profissionais e uma maior atuação no estado. Esta carência é ressaltada pelo assessor jurídico da Defensoria Pública Geral do estado de São Paulo, Gustavo Reis. 500 defensores públicos no estado de São Paulo é um número considerável, mas um número muito ainda insuficiente para alcançar, para atingir toda a demanda da população que nos procura. O Rio de Janeiro, primeiro estado a ter a instituição implantada, tem cerca de 900 defensores públicos para aproximadamente 7 milhões de habitantes de baixa renda. Isso representa uma média de 8 mil pessoas para cada profissional. Comparado a São Paulo, que tem por volta de 18 milhões de habitantes de baixa renda e 500 cargos, este número sobe para quase 36 mil. Para o cientista político, bacharel em Direito e pesquisador da Defensoria Pública, Frederico de Almeida, a carreira ainda é pouco prestigiada no Brasil e o trabalho não é visto como uma política pública, mas sim como assistencialismo. A gente consegue medir isso hoje como uma falta de investimento mesmo, de recursos, tanto em ampliação de quadros, ou seja, o número de defensores no Brasil todo, para a demanda que a gente tem é muito baixo. São Paulo é muito baixa, né? Nós temos o estado mais populoso, temos o maior movimento judiciário do país em número de ações e uma das menores defensorias do país pela relação número de defensores pela população. O que falta é gente, né? E espaço. Hoje, no estado de São Paulo, são 500 defensores públicos que atuam em 29 cidades. Um projeto de lei que prevê a criação de 400 novos cargos está em andamento na Assembleia Legislativa desde junho, sem previsão para ser aprovado em votação. Questionado, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou a situação do órgão, mas não citou medidas a serem adotadas a curto prazo. É ampliar a defensoria. Nós pretendemos manter o convênio com a OAB, que a OAB tem capilaridade no estado inteirinho e nas maiores cidades e fortalecendo a defensoria. Eu acho que não dá para pensar que a defensoria vai sobreviver e vai expandir só com o dinheiro do fundo. O governo do estado tem que ter clareza de que ele tem que alocar recursos específicos para isso. Ou criando um tipo de destinação automática,
ou estabelecendo que todo ano o orçamento, parte do orçamento, independentemente de onde vem a origem do recurso, seja destinado para a Defensoria. Mas eu acho que só o Fundo de Assistência Judiciária não é suficiente. Falta interesse político de investir na instituição que presta esse atendimento à população carente. A Defensoria Pública também mantém convênio com outras instituições, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil. Em Campinas, são cerca de 950 advogados conveniados pela OAB que prestam o serviço de assistência judiciária gratuita. Desde a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2006, o convênio firmado com a OAB foi motivo de discussões entre especialistas da área. O convênio com a OAB foi uma solução paliativa, que era para ser provisória, que já tem quase 30 anos ou mais, que surgiu ali, se não me engano, em 85, quando o governo do Estado, sabendo do problema da falta da dificuldade de acesso à justiça e da ausência de uma defensoria, criou um convênio para remunerar advogados que já faziam essa atividade gratuitamente. Existe a Defensoria Pública, em que os defensores são concursados, mas são poucos defensores, então eles não dão conta da demanda. Um aspecto negativo dessa parceria é a questão dos honorários, que só são pagos ao final de cada processo. Os valores costumam ser abaixo do mínimo estabelecido pela OAB. É o que explica o advogado Marcelo Peri, que pediu o desligamento do convênio por esse motivo. A demora processual, acredito que acaba sendo o maior entrave, para que tenha um lado positivo, para que seja um resultado positivo. Aqui em Campinas, um processo demora muito. E quando você vai receber, que é sempre ao final, já aquele valor que é muito pequeno, já não é significante pelo trabalho que você teve. Para o coordenador da Regional de Campinas, a verba investida no convênio e na instituição ainda é pouco planejada. Porque com o valor que você paga para um defensor público, que ainda é um valor muito discrepante se for considerado em relação ao juiz e ao promotor, você poderia, com esse valor, economizar do dinheiro público cerca de 40% a 50% do que você gastaria no convênio. O convênio com a OAB deveria ser uma medida provisória, mas já funciona há 30 anos. Os gastos estaduais para mantê-lo chegam a 300 milhões de reais por ano. Para que a gente quer esse dinheiro? Para sustentar um serviço de qualidade inferior, desarticulado, sem planejamento, sem treinamento, ou para investir no aumento da defensoria que pode fazer isso com melhor qualidade? Enquanto esse recurso estiver sendo sugado pela OAB, a gente não aumenta a defensoria. Outra dificuldade enfrentada é a alta demanda de processos, que exige que o profissional consiga trabalhar também com a questão psicológica do assistido. Mas nem sempre isso é possível. Aqui nós tratamos de ciências humanas e emoções. As pessoas que vêm aqui trazem não só um problema, também uma expectativa, que às vezes não correspondida gera uma tristeza aí que pode redundar numa indicação de um mau trabalho. Então, com a demora, eu acho assim que causa mesmo na criança uma certa ansiedade. E que isso geralmente causa um problema para a criança, porque fica ansiosa. Eu não sei se você vai ser mesmo a minha mãe, ou se não vai aceitar, e essa demora causa ansiedade. Após 3 anos tentando a adoção do enteado, Lourdes foi chamada para buscar a certidão de nascimento de Pedro Vinícius, finalizando assim o caso. Hoje ela ainda carece de estar presente em várias cidades grandes. Quando, porém, a Constituição trata de um outro serviço público, que é a assistência jurídica, ela deixa de falar em todos e passa a falar em pessoa necessitada.
que a gente faz hoje é uma justiça pobre para os pobres, né? Ou seja, nós damos um serviço de terceira linha para cidadãos de terceira linha.